só para eu poder apagar um pedacinho do quadro aqui. Primeiro comecei lá na página... Não importa a página. Não é só para de repente alguém que trabalha com material positivo e assiste lá. Página 11, exercício 2015, volume 7 da Física A. Era a questãozinha do avião. Deve ser muito radical essa brincadeira, né, cara? Pegar um caça e fazer um looping. Certo? Tem vídeos muito divertidos, né, de ver os repórteres desmaiando lá enquanto o piloto está tranquilão. Então, ó, 2015. Um avião descreve em seu movimento uma trajetória circular no plano vertical. Ele diz. De raio 40 metros. Está exagerado, eu acho, talvez, 40 metros. Apresentando no ponto mais... exagerado para menos, que eu digo, tinha que ser muito mais 40 metros. Apresentando no ponto mais baixo de sua trajetória uma velocidade de 144 km por hora. Esse avião é bom. Porque não é qualquer avião que voa 144 km por hora. Está mais para helicóptero até, mas tudo bem. Que avião, incrível. Sabendo que a massa do piloto tem 70 kg, né? A força de... O cara desenhou um caça, isso é realmente bizarro. A força de reação normal aplicada pelo banco sobre o piloto, no ponto mais baixo, tem intensidade. Eu aqui desenhei looping, mas esse ponto não é o avião, é o piloto do avião. Quando o piloto do avião está dentro do avião descrevendo esse tipo de situação, essa curva, nós sabemos que a resultante é do tipo centrípeta e como só tem a normal gerada pelo avião e o peso, a terra atrai o piloto, a resultante é para cima, porque ele faz a curva para cima, logo n menos p. Força centrípeta, segundo a lei de Newton e a aceleração centrípeta. Peso, m vezes g, joguei nessa ideia, que era a ideia de uma aula que a gente fez, né, das montanhas russas e etc. Somamos 700 em ambos os lados, matamos a questãozinha. Ou seja, embora o cara tenha 700 newtons de peso, né, e ou seja, aqui agora ele estaria sofrendo uma normal de 700 newtons. Nessa hora radical, a normal nele é 3.500 newtons. Então o cara não está acostumado, vai sentir como se tivesse, né, alguns de si sentado em cima do seu abdômen ali. Daí os desmaios, né? Falta oxigenação no cérebro e o cara apaga, bonito. E por isso que o piloto tem uma roupa toda especial que é comprimida à medida que ele faz a curva, né? Então assim, se ele faz uma curva para a esquerda, o sangue pela inércia vai se concentrar do lado direito do corpo. O macacão aperta o lado direito do corpo dele e relaxa o lado esquerdo do corpo dele, para o sangue poder fluir para o sentido oposto. Cara, o macacão é conectado no computador do avião e fica espremendo um braço e uma perna e variando a pressão do cara. Não sabia dessa, né? Não sabia. Aí tu imagina, já deve ter umas roupas mais tecnológicas com umas outras funções também, né? Ai, meu Deus. Assim, vai TV, meu Deus. Não, Deus. Gente, o mundo é movido pelo sexo, sempre foi. Aqui no nosso vizinho, já viu nosso vizinho? Professor, eu achei que o senhor estava falando de fazer necessidades, como xixi e cocô. O cara já começou a se sacudir com a roupa de uma coisa ou outra, né? Aí eu achei que tu já soubesse, tem umas roupinhas dessas que tu veste, conecta no USB do computador, teu parceiro do outro lado tem uma roupa similar e um brinca com o outro. Caralho! Peraí, parece uma piada. Vocês não sabiam disso? Não entendi. Meu Deus! Galerinha, ó, dica pra vocês, leiam mais coisas, entendeu? Leiam mais, na Veja sai esse tipo de coisa às vezes. Fulano inventa uma roupa para sexo virtual. Nunca viram isso? Não. Vagina virtual, pênis virtual. É um vibrador, por exemplo, tu conecta no USB, entendeu? Aí a menina ou o homem que desejar pode introduzir um aparelho dentro de si e conectado no computador uma pessoa do outro lado é que vai manipular o objeto virtual, entendeu? Certo? Eu tô mais chocado que vocês. Vocês não sabiam disso. Parecia uma coisa tão legal. Chocante, né? Professor, nosso vizinho, tu se referia àquela sex shop ali, né? Sim. Agora pra mim. É porque tu passa ali todo dia, né? Tu passa ali na tua idade. Eu, a terceira vez que ia passar ali, eu ia junto com ele. Né? Pô, o cara já tá mais velho, já pode entrar aí. Ah, não, vocês não têm 18 anos ainda. Eu tenho, eu quase tenho. Já foi visitar, né? Galerinha, olha só. A questão do cigarro. Olha que questão antiética, né, cara? A questão do cigarro. Hoje nessa vida. Página sem filtro. Meu Deus, é sem filtro o cigarro.
Isso é muito perigoso. Ô galerinha, ó, página 18, Física A 2119. Um cigarro sem filtro de 80 milímetros foi aceso e apoiado num cinzeiro, como indica a figura. Durante quanto tempo o cigarro ficará sobre o cinzeiro? Peixinho, fica tranquilo. Considere que a queima se dá a razão de 5 milímetros por minuto e que a cinza sempre se desprende do cigarro. A cinza não fica grudada no cigarro. Poucas... Cigarro de 80 milímetros não é muito pequeno. Não, é 8 centímetros. Não, é um tamanho razoável para um cigarro, eu acho. Se bem que cigarro sem filtro, o cara perdeu o filtro antes, aí já dá uma diminuída. Né? Melhor nem filosofar muito sobre esse cigarro aí. Vamos fazer a questão, vamos se concentrar na física. A gente pode concluir coisas bizarras desse cigarro. Ô galera, olha só. Vê se tu aceita a minha explicação. O cigarro estará em equilíbrio até que MR igual a zero. Certo? O aluno poderia criticar, então, professor, então o cigarro já começou caindo para dentro do cinzeiro. É. E aí nisso mudou o ângulo e destruiu a questão. Sim, então não pense no cigarro antes de ocorrer o equilíbrio. Certo? Ignore todos os defeitos absurdos da questão. O limite da estabilidade ocorre na seguinte situação. Desenhei um cigarrinho, ó. Certo? Fumacinha. E aqui X e X, ó. Tá beleza? O que eu quero dizer com esse X e X? Sim, que nem uma gangorra em equilíbrio, só vai ocorrer o equilíbrio se as gangorras têm braços iguais. Logo eu concluo que se esse X é 25, esse também tem que ser. E o cigarro fica com... Ou seja, quando o cigarro deve possuir... Ou seja, quando o cigarro deve possuir 50 milímetros. Como ele tinha 80 e vai ter que ter só 50, vai ter que queimar 30 milímetros. O cigarro queimava 5 por minuto, 30 dividido por 5, 6 minutos para que o cigarro fique desequilibrado. Observe que nós ignoramos a espessura, né, do cinzeiro. Então foi uma série de coisas ignoradas. No desenho ele Não tem mede. que ser igual ao X e o X me deixando curto. Ele não tem a espessura que ele tem. Não, o X1 igual ao X2, certo? X1 igual a X2. Como X1 igual a 25, X2 igual a 25. E X1 mais X2 é 50. Só que no desenho ele não tá justo, assim, tá até a bordinha, 25. É que no desenho tá Aí tem um proporcional, mas acho espacinho e que depois não. Foi o que o senhor falou pra descontar todos os absurdos da questão. Inclusive o desenho. Inclusive o desenho tosco. Não do professor, tá? É que no desenho você é Obrigado. Esse comentário foi muito importante. É uma tora já, não é real. Nossa, aí tem que Tem uns 3 caixas aí. Você acha que a gente entendeu? Não. Não. Deixa eu me divertir um pouquinho. Se a linha está bem no meio, ou para que o equilíbrio ocorra, mesmo desconsiderando a linha mediana, vocês concordam que, já que o cigarro é homogêneo e está sem filtro, o 25 tem que se igualar a X? Tudo bem com vocês? Então o tamanho do cigarro seria 25 mais X mais L. Concordam comigo? Como X é 25, 50 mais L. Tudo bem? Fazendo o limite de L tendendo a zero, 50 mais L fica igual a 50. É porque ele botou ele no zero. Lembram disso? Certo? Só de raiva uma noção de calcular então. Não, eu tô brincando com a Lulu. Deixa eu brincar. Na verdade é que assim, a Lulu ela falou uma coisa verdadeira. Ela falou, pô, professor, peraí, não sacaneia. Eu até tinha falado para ignorar a espessura da borda do cinzeiro, concorda comigo? Certo? Mas ela tem razão, a espessura da borda faz sentido. Matematicamente, se eu quisesse demonstrar isso, né, como a gente não tem essa ideia ainda no ensino médio de pegar uma grandeza e levar ela para um certo tamanho lentamente, para concluir que valor aquela coisa vai assumir,
eu relembrei a vocês que para a gente poder demonstrar isso matematicamente, a gente pega a função, que era 50 mais L, e escreve o limite quando L... Ó, a galera sabe até ler, eu fico todo bobo. O limite quando L tende a 0 de 50 mais L é igual a... E aí então a gente continua normal depois que a gente fez esse limite. Beleza? Beleza? Então realmente a gente levou em consideração que a espessura da parede do cinzeiro tendia a 0. Um absurdo mais uma vez. Certo? Eu, cara, quando começou a aparecer essas histórias na física, comecei a ficar puto. Porque, mas e se? Aí toda a questão que eu ia fazer, mas e se? Aí eu mesmo não me aguentava mais uma hora, eu via erro em tudo. Erro em tudo. E isso é uma coisa perigosa mesmo, a gente tem que fazer um jogo de cintura ali. Às vezes o cara fica desconfiado, será que é uma pegadinha na questão ou será que eu tenho que ignorar? Se for discursiva, faça uma observação. Se for discursiva, faz normal, ignora. A observação, estamos considerando que não sei o que vale 0. Pô, aí enriquece a tua questão. Questãozinha do cigarro. Então, foi-se. Página 15 da Física B agora, o 2017. Tinha alguns que eram bem clássicos, né, gente? Esse 2017 aí é bem clássico. Era só ter comparado as alturas do termômetro com um termômetro em Celsius, né? E fazer o famoso joelho-pé, cabeça-pé. É minha aula? Brincadeira, né? Ó, galerinha, falava que com 100 graus Celsius tinha 28 centímetros a altura de Mercúrio. E com 0 graus Celsius, 8. Então, para uma temperatura T em Celsius, a altura era H. Joelho menos pé, cabeça, pé. Joelho, pé, cabeça, pé. Teorema de Thales, né, gente? É o teorema de Thales. Achei a relação matemática, ó. Dividir por 20 em ambos os lados. Como ele queria uma temperatura de 60 para disparar o detector de temperatura lá, então nós botamos 60 ali. Ó. 60 sobre 5 é 12, somando 8 em ambos os lados. Tinha que colocar então o detector a 20 centímetros de altura. Assim, quando a temperatura atingir 60, o mercúrio ia estar a 20 centímetros de altura, impedindo a luz de atingir o detector, fechando o circuito e o alarme disparando. Um alarme de temperatura. Muito bem. Ah! É Paulique? Paulique não chegou ainda. Descobri isso. Então, ó, lá na página 22 da Física B, sim, um ferreiro deseja colocar um anel de aço ao redor de uma roda de madeira. Se fazia muito isso na época das carroças. Fazia muito. Tinha que ter um cara bom para poder botar o anel, o aro de ferro na fogueira e esquentar, deixar ele rubro, pega uma madeira boa, encaixava com uma marretinha, tu batia a roda de madeira dentro do anel dilatado, depois de esfriado o anel se contraía e se prendia na roda de madeira sem um mísero parafuso, sem uma mísera porca ou prego. E ficava anos lá a carroça rodando, né, com o aro bem preso na madeira. Uma técnica muito eficiente. Como a roda tinha 1,2 metros de diâmetro e o anel só 1,198 metros, para que o aro encaixe na roda, ele deve dilatar um pouco mais que a diferença entre eles. Tudo bem? Essa é a dilatação. Quem está dilatando? O cara menor. L0. Qual é o coeficiente de dilatação? Fornecido foi ΔT. Está multiplicando, passa. Eu fiz todas as contas ali, ó. Eu fiz todas as contas ali. Todas, ó. Depois de anos trabalhando que nem um maluco, olha ali, ó. Fiz tudo, ó. Multiplicação, até a divisão com vírgula eu fiz na mão. Não tem vadiagem. Eu fiz 1,3. Só 1,3 eu usei, tu viu? Por que eu usei só 1,3? Porque olhando as respostas eu vi que não tinha nenhuma resposta com diferença mínima. Então eu usei só 1,3 para fazer a divisão. Deu 150 o ΔT. Como o ΔT é final menos inicial, descobri que a temperatura final era 178. Um pouquinho mais que isso, né? E um pouquinho mais para garantir, para não ter que dar tanta marretada. Certo? Quanto? 180. Letra A. De amor. Muito obrigado, meus queridos. Me diverti bastante. A próxima a gente faz a última e eu trago o trabalhinho para vocês.